Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço por mais esse dia. Eu agradeço pela vida do abençoado André. Eu declaro que a mente de Cristo de cada um que ouve esta palavra vem estar ativada pelo poder do Espírito Santo. Que elas venham entender, venham compreender que esta é a palavra que liberta, palavra que dá vida, palavra esta que faz com que nós venhamos estar cada momento nos alimentando, cada momento que nós ouvimos, cada momento que nós lermos, nós estamos ouvindo a palavra que liberta, esta palavra que é a ceia do Senhor, é o pão que desce do céu. Então eu te agradeço, Pai. Amém, Jesus Cristo. Vamos entrar em outro detalhe a respeito da ceia. Vamos ver o significado de estar indigno. Muitos pastores dizem que se a pessoa estiver indigna, não pode participar da ceia do Senhor. O que é realmente estar indigna? O que o apóstolo quis dizer a esse respeito? Será que ele estava falando da vida pessoal de alguma pessoa? A irmã tal está em pecado, por isso que ela não participou da ceia. Porque se você, no dia da ceia na sua igreja, você não for lá participar da ceia, começa o cochicho. A abençoada está em pecado, não vai ceiar. Não, pastor, hoje não. Aí ele vai, logo no pensamento dele e de todos os irmãos vem, ela está indigna, ela não pode participar não. Alguma coisa ela fez. Esses comentários ocorrem muito. Mas vamos ver realmente o que o apóstolo está querendo dizer sobre isso? Se realmente é o que os pastores falam hoje, ou se é outra coisa. Em 1 Coríntios 11, 26 começa assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo não está dizendo aos evangélicos, católicos, ao sistema religioso de hoje. Não. Ele está falando ao povo de Corinto, na Grécia. Há alguns que diziam que o Cristo não viria na sua segunda volta, o qual ele disse que viria para destruir, derrubar o templo, como ele prometeu aos discípulos. E muitos não estavam crendo, porque já se passavam alguns anos e nada acontecia. Esses estavam vivendo por vistas e não por fé. Então, no 27, o apóstolo continua dizendo: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. O que significa isso? Não crendo nas promessas do Cristo. Porque alguns da igreja, pelo demorado tempo, desde que o Machia falou, desde que o apóstolo Paulo estava pregando, então, pelo demorado tempo, muitos já não estavam mais crendo nisso. Então, ele está falando, comer o pão e beber o cálice sem discernimento,
indignamente, ou seja, não crendo nas promessas do Cristo, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pecar contra o corpo e o sangue significa transgredir a sua obra, dizendo ser ele, o Cristo, mentiroso, por causa do demorado tempo. Hoje sabemos que faltavam 15 anos ainda para que tudo isso acontecesse, desde que o apóstolo Paulo disse essas palavras ao povo de Corinto. Mas eles não tinham noção de tempo nas suas épocas. Hoje podemos fazer essa conta, né? Mas eles ainda estavam antes. Aqui se refere ao ano 55. Então eles não podiam prever o tempo, né? Então eles achavam que, né, o Cristo tinha falado mentira, o apóstolo Paulo estava falando mentira, entendeu? Então o apóstolo continua no 28: examine-se o homem a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice. Se você come e bebe até que ele venha, se você acha que ele não vem mais, então para que você come e bebe? Para que você continuar a fazer esse ritual se você sabe que isso não serve para nada? É hipocrisia. Então ele está dizendo: examine a si mesmo. Então come e beba, né, o cálice. Examinar o quê? A fé dos Coríntios. O apóstolo estava dizendo aos Coríntios, no ano 55, alertado por Chloe. Não se sabe se era homem ou mulher na teologia hoje, mas se sabe que alguns membros da casa de Chloe procuraram Paulo para dizer a ele que havia uma divisão ocorrendo entre os cristãos da igreja em Corinto. Há dois pregadores, Pedro e Apolo de Alexandria. Coloquei aqui Apolo de Alexandria porque lá na Grécia, Corinto é Grécia. E lá na Grécia também tem o deus Apolo, né? Mas esse Apolo aqui de Alexandria era um pregador, entendeu? Servo de Cristo, e ele morava no Egito. Alexandria, Egito. Então, eles estavam fazendo divisão e uns iam, né, seguir Pedro e outros seguir Apolo de Alexandria. E Paulo estava dizendo que a Cristo é que devemos seguir e não a homens. 11:29 continua dizendo assim: pois quem comer e beber sem discernimento o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O corpo é Cristo. Nós somos os membros do corpo. E eles estavam fazendo divisão na igreja, ou seja, divisão no corpo. E alguns estavam criando partido em nome do Apolo de Alexandria. Paulo não estava satisfeito com essa divisão que ele estava fazendo no corpo de Cristo. A igreja somos nós. E todos nós, unidos, formamos o quê? O corpo completo de Cristo. O corpo é Cristo e nós somos os membros. Tá me entendendo? Quando os membros se juntam, forma o quê? O corpo, a igreja de Cristo. Porque as pessoas mais simples da igreja seguiam Pedro. E outros mais intelectualizados seguiam Apolo de Alexandria. Pedro tinha muito conhecimento na palavra, mas não era um homem culto, entendeu? Mas Apolo era intelectual, eloquente, entendeu? É um homem, né, respeitado por sua oratória. Não deveria ter essa divisão. Isso que Paulo estava querendo dizer. Estavam preocupados em quê? A servir os homens e não o corpo de Cristo, comendo e bebendo sem discernimento, não para a salvação, mas para a condenação, igual hoje. Hoje muitos procuram aqueles pastores, né, mais inteligentes, mais bonitos,
Não devemos seguir o pastor mais bonito ou mais inteligente, mas o que fala a verdade dentro da graça de Cristo. A graça dada a Paulo de Tarso é o evangelho verdadeiro do Messias Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus estava em carne, ainda presente com eles. E um testamento só é válido na morte do testador. Depois da cruz, 6 anos depois, né? Foi no ano 33, no ano 36, Paulo de Tarso foi escolhido para ser o apóstolo para os gentios. A graça veio através do apóstolo Paulo, e qual ele disse que não aprendeu com homem nenhum, e nem aqueles que já existiam antes dele. Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro, não acrescentaram nada para eles, porque eles não conheciam a graça. A graça veio ser manifestada a Paulo. E vamos continuar aqui em 1 Coríntios 11:30. 30 ele fala assim: por isso há entre vocês fracos, doentes e muitos que já dormem. Fraco no sentido espiritual, porque nessa divisão, né, a espiritualidade vai ficando para trás, porque nasce o quê? O ego. Doentes, porque são servidores de homens, de doutrinas, e alguns que já dormem, ou seja, que já perderam nesse caminho por causa dessa divisão, por falta de cuidados. Amém? Abençoados. Hoje devemos praticar o ritual da Santa Ceia? Não. E por que não? Porque eu, evangelista André, estou falando? Não. Porque o apóstolo Paulo ensinou aos Coríntios, 1 Coríntios 11:26. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo ensinou para eles proclamar a morte do Senhor, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. No sentido de que eles estavam vivendo por fé, na esperança da segunda volta do Senhor, onde derrubaria o muro de separação entre Deus e os homens. Que muro foi esse? O templo. Então era para proclamar até quando? Até hoje. Igual o sistema religioso faz? Não, amados. Até o ano 70, quando o templo foi derrubado e queimado por Tito. Esse foi o sinal que eles pediram que ele desse quando voltar. A calamidade desoladora. Tito era um homem da perdição que se assentou no trono do Senhor. Quer saber mais? Veja o estudo de 30ª parte e os abençoados vão entender melhor sobre a calamidade desoladora do homem da perdição. Lá no estudo 30ª parte eu falo tudo sobre essas coisas. Ceia, amados, não é apenas uma refeição que se faz à noite. Também não é uma tradição como é feita no sistema religioso. E Paulo está dizendo aqui: proclamai, anunciai, até que ele venha. O apóstolo Paulo está falando isso lá no ano 55. No ano 70, ele veio. A segunda volta do Cristo foi no ano 70, quando ele incitou Tito, filho de Vespasiano, para destruir o templo. Ali foi o sinal da sua vinda. Amém, amados? Então não, hoje não é mais para praticar esse ritual, não é mais para proclamar a sua morte. Amém? Porque ele já veio. Agora eu vou dar algumas saudações em graça e alguns abençoados, e que nosso espírito absorva o conhecimento do Cristo em nós, e que essa sabedoria de hoje possa entrar e iluminar, né, o nosso espírito,
para que possamos entender e compreender. Amém? Então, as saudações em graça de hoje vai para o povo de Itacamozi, Vassouras. Graça e paz, amados. Marcos Melo, Carla Oliveira, Graucio de Oliveira Dias, Alete de Oliveira, Patrick de Oliveira, Maria de Oliveira, Mariana de Oliveira, Maria Cláudia de Oliveira Andrade, Maria Sônia, Flávia Andrade, Aninha Marcelo Anderson de Oliveira e todos abençoados de Itacamozi, Vassouras, para Cosme Marques, Fabiana, Vanessa, Nazaré, Jorge Luiz e a todos abençoados de Barra do Piraí. Graça e paz, amados. Néia de Oliveira, Judite, Daniela Amarante e todos abençoados do Rio de Janeiro. Vamos fazer agora uma confissão de fé para agradecer essa maravilhosa ceia espiritual do Senhor. Essa ceia espiritual do Senhor. A verdadeira ceia do Senhor é nos alimentar dele, das palavras dele. Amém? E com o evangelho da reconciliação em Cristo glorificado, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo em nós permaneça até a eternidade. Assim seja, amados. Muito obrigado. Até a próxima.